Por que tantas famílias abortam após um diagnóstico de síndrome de Down? Essa é uma pergunta difícil e talvez justamente por isso que ela precise ser feita. Hoje eu não quero fazer um debate político, nem estou aqui para julgar famílias que passaram por dores que eu não conheço. Mas eu quero refletir sobre uma pergunta. O que leva pais que desejavam um filho a desistirem da gestação após um diagnóstico? Olá, eu sou a Carolina Ferrari, a peregrina. Aqui a fé encontra a vida como ela é. Seja muito bem-vinda, fique à vontade. Quando uma família recebe um diagnóstico pré-natal de síndrome de Down, ela não recebe apenas um resultado médico. Ela recebe uma avalanche de perguntas. Como será o futuro? Será que meu filho vai ser feliz, independente? Como ficará a nossa família? Como será quando eu não estiver mais aqui? Essas são todas perguntas legítimas, humanas, e merecem ser acolhidas. Porque antes de existir uma decisão, normalmente existe um medo. E o medo tem uma característica: ele nos faz viver no futuro. Enquanto o bebê continua ali, no presente, esperando para ser amado. E parte desse sofrimento nasce de algo muito comum na nossa cultura: a ilusão de que uma vida boa é uma vida sem limitações, sem dependência, sem sofrimento, sem imprevistos. Mas, falando a verdade aqui, que vida é assim? Nenhum filho vem com garantias, nenhuma gestação vem com garantias, e nenhum de nós sabe o futuro que nos reserva, inclusive. Ainda assim, quando o diagnóstico aparece, ele evidencia algo que sempre teve presente: a vulnerabilidade humana. E talvez seja isso que nos assuste tanto. É só a gente parar para pensar, né? O tanto de medo que a gente tem dessa dependência, o tanto que a gente busca essa autossuficiência, o medo de envelhecer, o medo da morte. Tudo isso está interligado. Tudo isso é sobre vulnerabilidade. E aí eu me pergunto, será que realmente o que assusta os pais é só a síndrome de Down? Ou se o que assusta é tudo o que ela simboliza? A dependência, a fragilidade, imprevisibilidade e a sensação de perda de controle. Porque a gente vive numa cultura que nos ensinou que a felicidade depende de autonomia, de desempenho, de produtividade, mas uma criança não precisa provar que merece existir. Seu valor não depende daquilo que ela será capaz de fazer. Seu valor não depende de desempenho. Seu valor existe antes de qualquer capacidade. E aqui existe algo que chamou muito minha atenção, que vem me tocando desde a gestação do Francisco. Em alguns países da Europa, mais de 90% das gestações com diagnóstico de síndrome de Down pré-natal são interrompidas. Na Dinamarca, estudos apontam taxas superiores a 95%. E a Islândia se tornou mundialmente conhecida por índices próximos de 100% entre os casos diagnosticados. Quando eu ouvi esses números pela primeira vez, minha reação não foi pensar em política, não foi pensar em brigas ideológicas ou sobre religião, mas foi pensar em cultura. Porque quando tantas famílias chegam à mesma decisão, talvez exista algo maior acontecendo. Talvez isso revele o quanto a gente tem dificuldade em acolher a vulnerabilidade. Talvez isso revele o quanto a gente foi ensinado a valorizar a eficiência, performance e autonomia. E o quanto nos sentimos perdidos diante daquilo que a gente não consegue controlar. Quando eu recebi a possibilidade do diagnóstico da trissomia 21 do Francisco, eu achei que a minha grande batalha seria o medo. Mas Deus me levou para outro lugar. Naquele momento, eu fui muito tocada pela passagem da criação. Eu já partilhei isso em outros vídeos. E uma pergunta começou a me acompanhar. Por que Deus contempla aquilo que Ele criou? E Ele diz:
que era bom. Ele sempre coloca o que ele fez e diz que aquilo era bom. Não porque era produtivo, não porque fosse eficiente, não porque atendesse expectativas. Minha riqueza. Mas simplesmente porque era obra de suas mãos. Beijo. Um beijo. E me fez perceber que o valor de uma vida não depende das suas capacidades, mas simplesmente do fato dela existir. Quando eu me dei conta disso, mudou completamente minha perspectiva. Porque eu percebi que o valor da vida não está nas suas capacidades. Eu tinha essa pergunta comigo. Como que a gente trata a condição da trissomia 21? É um erro genético. E de tudo. Aqui eu não estou para falar se foi a vontade de Deus, se foi ele que causou. É algo que acontece, né? E no caso do tipo da condição do Francisco, é um tipo aleatório, né? Não foi hereditário, foi casualidade. Então acontece, né? Foi um arranjo, na hora do arranjo mesmo. E quando eu olho para o Francisco, eu não vejo uma estatística. Eu vejo um filho, eu vejo um irmão, eu vejo uma criança que sorri, que aprende, que brinca, que transforma tudo e todos ao seu redor, desde antes de nascer. Isso me faz pensar quantas histórias deixam de existir quando o medo fala mais alto que o encontro. Quando o futuro, que a gente nem tem controle, ultrapassa o presente. Quantos dons deixam de florescer? Quantas vidas deixam de ser conhecidas? Porque uma coisa é fato, ninguém é uma estatística. Quando a gente está nesse universo, no diagnóstico, a gente recebe as notícias com estatísticas, mas nosso filho não é uma estatística. Nosso filho é uma pessoa. E talvez a pergunta mais importante não seja como será a vida do meu filho no futuro, mas se questionar verdadeiramente se a gente está enxergando essa criança só através dos nossos medos. Porque o medo, ele tem o poder de reduzir uma pessoa a um prognóstico. Mas o amor nos devolve a capacidade de enxergar quem ela realmente é. Eu não estou fazendo esse vídeo para condenar famílias, para gerar polêmica, para gerar likes, mas porque eu acredito que, de fato, a gente precisa voltar a fazer perguntas mais profundas. Tomar decisões com consciência, com ética e responsabilidade. A gente precisa fazer perguntas mais profundas sobre a humanidade, sobre o amor, sobre dignidade, sobre vulnerabilidade. Uma sociedade, ela não se revela como ela trata os fortes, mas pela forma como ela acolhe os frágeis. E talvez o maior desafio do nosso tempo seja justamente esse: voltar a enxergar a vida como um dom, mesmo quando ela não corresponde às nossas expectativas, especialmente quando ela não corresponde às nossas expectativas. Divina, comenta aqui para mim se você já estava sabendo, né, dessa notícia, se você já sabia dessa realidade, o que mais te tocou nesse vídeo. E deixa o convite aqui para você assistir esse outro vídeo que fala sobre o luto materno que ninguém vê. Porque muitas vezes essa realidade do diagnóstico pode ser um caminho muito solitário.